Oi meninas, tudo bem com vocês? O meu nome é Stephanie e eu faço licenciatura em Química no Instituto Federal. Antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu quero avisar para vocês que esse e-mail que está linkado aqui na tela é o e-mail que vocês podem tirar dúvidas sobre a aula ou os exercícios que eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Então, a nossa aula ela vai ser sobre diagrama de fases, fenômenos físicos e químicos e mudanças de estado da matéria. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que faz parte do nosso cotidiano e que dá para entender de forma bem tranquila. Por exemplo, sabe quando a água ferve para a gente cozinhar um macarrão? Ou quando o gelo derrete no copo de suco? Então, isso está ligado ao conteúdo que eu vou falar com vocês hoje. Por acaso, vocês já pararam para pensar quantas vezes por dia essas transformações acontecem sem a gente perceber? Desde a gente assar um bolo, congelar alimentos, até quando a gente corta nosso cabelo. Essas coisas que eu citei agora envolvem fenômenos físicos e químicos, que são uma das coisas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Para começar, então, a gente precisa entender o que é um diagrama de fases. Imagina que ele é tipo um mapa ou um gráfico que mostra em quais condições de temperatura e pressão a substância ela vai estar em determinado estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Mas por que isso é importante? Porque esse gráfico ajuda a gente a prever como a matéria vai se comportar em situações diferentes. Ele é usado tanto na ciência, quanto na indústria e até mesmo na cozinha. Eu vou dar um exemplo, o chocolate. Por acaso, você já viu o chocolate ficar esbranquiçado? Então, isso acontece porque a gordura e o açúcar não cristalizaram de maneira certa. Então, a indústria, para evitar que isso aconteça e deixar o chocolate mais liso e brilhante, usa o conhecimento dos diagramas de fase no processo de fabricação. Esse processo é chamado de temperagem. Uma curiosidade bem legal também é que em lugares altos, como por exemplo nas montanhas, a água ela ferve em temperatura mais baixa, porque a pressão lá é menor. Então as moléculas elas escapam mais fácil do líquido. Aí a ebulição acontece antes de chegar a 100 graus Celsius. Agora a gente tem aqui uma representação visual de como que é um diagrama de fases. A gente pode observar essas três curvas principais, né, as coloridas. E essa curva azul é a curva de sublimação e ela separa o estado sólido do estado gasoso. A curva verde é a curva de fusão, ela separa o estado sólido do líquido. E a curva laranja é a curva de vaporização e separa o estado líquido do gasoso. Agora tem dois pontos bem importantes também. É chamado de ponto triplo, é o encontro das três curvas. E nessas condições, a substância ela pode existir nos três estados ao mesmo tempo. Então, quando a substância está nesse ponto, que é chamado de ponto triplo, ela pode existir sendo os três estados ao mesmo tempo, né? Sólido, líquido e gasoso. E também tem o ponto crítico, que é localizado na ponta da curva laranja e é a maior temperatura que a substância ainda pode existir como líquido. Depois desse ponto, não dá mais para diferenciar se é o líquido ou é gasoso, mesmo aumentando a pressão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fenômenos físicos. Esses fenômenos eles acontecem quando a matéria ela sofre uma mudança, mas não tem alteração na composição. Falando em outras palavras, a substância ela continua sendo a mesma, só que mudou de forma ou de estado. Aqui temos alguns exemplos. A água fervendo é um fenômeno físico. O papel amassado também, objeto de vidro quebrado, cubo de gelo derretendo. Até quando a gente corta o cabelo, porque o cabelo da gente é queratina. Então, quando a gente corta o cabelo, ele continua sendo queratina, só que em outro formato. Em todos esses exemplos que eu falei, a matéria ela mudou, mas não deixou de ser a mesma substância. Vocês conseguem pensar em mais algum exemplo de fenômeno físico que acontece no dia a dia de vocês? Fica aí a pergunta. Agora, seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos químicos, que, diferente dos físicos, tem mudança, sim, e formação de uma nova substância. A composição da substância, no caso, ela muda e algo novo aparece. Nesse caso, a natureza da matéria é modificada. Aí aqui temos alguns exemplos também, né? Fogos de artifício, por exemplo, que quando eles explodem, acontece a reação química e essa reação química ela libera luz, calor e os gases. Aí tem também a fruta quando ela está apodrecida, a madeira quando ela está queimando,
O prego, quando ele está enferrujado, porque o ferro ele reage com o oxigênio do ar e daí forma óxido de ferro. Um outro exemplo também bem legal é o bolo assando, porque a massa ela passa por várias reações químicas que faz ela crescer, né? Muda de cor e de aroma. Ou seja, se aparece uma nova substância, é um fenômeno químico. Por último, agora, eu vou falar das mudanças de fase de agregação da matéria, que nada mais é que a transformação física quando a substância ela passa de um estado físico para o outro, por causa de alterações na temperatura ou na pressão. Aí aqui tem os exemplos, para ficar mais visível, né? A gente pode observar as mudanças que acontecem. Por exemplo, quando a substância é sólida e ela se torna líquida, isso se chama fusão. Um exemplo é o gelo derretendo, ou quando também está no estado líquido e passa para o sólido, é solidificação, por exemplo, o gelo que forma. Do líquido para o gasoso, que é vaporização ou ebulição, que é, por exemplo, quando a gente coloca uma roupa no varal para secar, acontece a vaporização. Aí tem também do estado gasoso para o líquido, que é a condensação. Um exemplo também bem legal é o vapor do chuveiro que sai, que forma aquelas gotinhas, sabe? Aí tem também o estado sólido para o gasoso, que chama sublimação. A naftalina, que vai desaparecendo dentro do armário, sabe? Aquelas pedrinhas que a gente coloca para afastar as baratas. Eu consigo citar vários exemplos aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que sempre a gente faz alguma coisa e envolve a química. Mas eu vou parar por aqui. Mas antes, eu vou deixar um questionamento para vocês, que é justamente sobre isso, né? Depois dessa explicação toda que eu fiz, por acaso vocês conseguem olhar para o dia a dia de vocês e perceber se o que vocês estão fazendo é um fenômeno físico, é um fenômeno químico? Para concluir nossa aula, né, a gente viu que a matéria ela pode mudar de fase e que os fenômenos físicos e químicos eles acontecem no nosso dia a dia. A gente, querendo ou não, a química está presente em tudo que a gente faz. E entender essas transformações ajuda a gente a observar e explicar melhor o mundo ao nosso redor. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. E se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. É isso, uma boa prova e o meu muito obrigada a todos vocês e até logo!